E estamos de volta com a parte 2 do informativo 860 do STJ. Seguindo com julgados da segunda turma, o primeiro foi inserido na Lei de Execução Penal, Lei número 7.210 de 84, destaque da seguinte forma: é possível impor à administração pública a obrigação de construir a casa do albergado, considerando alternativas menos onerosas e mais eficazes, devendo a decisão judicial ser baseada em normas concretas, consideradas as consequências práticas e alternativas possíveis, reconhecendo-se a necessidade de ser elaborado um plano dialógico para a solução do dano estrutural. Professor, e quem é esse albergado aí? Por que mandou construir só a casa dele? Por que não manda a minha também? Professor, vou dar dislike no vídeo por essa piada ruim. Por favor, não faça isso. Vamos lá. Casa do albergado está previsto lá na Lei de Execução Penal, né? No título que trata sobre os estabelecimentos penais. E a casa do albergado, ela se destina ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Essa casa, ela deve ser situada em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e ela se caracteriza pela ausência de obstáculo físico contra a fuga, tá? Por que isso? Porque se destina, né, como nós já vimos, ao regime aberto e também a pena de limitação de fim de semana. Então aqui realmente é necessário dar uma maior ênfase ao senso de responsabilidade do indivíduo. Então, até por isso, a ausência de grades, né? A ausência de segurança contra fuga mesmo, propriamente dita. Ocorre que muitas cidades não têm casa de albergado. E aí, como é que se resolve isso? Gente, aí nesse ponto, o judiciário acaba tendo que se virar com o que tem, não é? E aí o STJ reconhece que, não havendo casa de albergado no município, é possível, por exemplo, substituir pela prisão domiciliar. Mas não é o ideal, né? O ideal, de fato, é que exista esse equipamento público. Ele é muito importante nessa fase do cumprimento de pena em regime aberto, então já no finalzinho do cumprimento da pena. E por conta disso, é possível sim que o Poder Judiciário determine à administração pública que tome medidas para construir a casa do albergado. Não é? Inclusive, nós temos um tema repetitivo, um tema de repercussão geral, é o tema 220 do STF, que diz que é lícito ao judiciário impor à administração pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas e na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 5º da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. Então, a mesma ratio aqui está presente, não é? É possível não só essa determinação quando se tratar de presídio, de estabelecimento prisional, não é de regime fechado, não. Também é possível quando nós tratamos aqui dos demais estabelecimentos penais que estão previstos lá no título 4 da Lei de Execução Penal. E aí, gente, qual é o ponto? Aqui nós estamos em uma demanda estrutural, não é? Então, sempre que a gente tratar de demanda estrutural, a lógica muda um pouco, não é? Alguns pontos que fazem sentido para qualquer processo fazem muito mais sentido aqui quando se trata de processo estrutural. Então, por exemplo, lá na LINDB nós temos, inclusive isso foi uma reforma lá de 2019, a questão da necessidade de verificar as consequências práticas, as alternativas e as motivações técnicas das decisões. Então, isso vale para qualquer decisão. Mas quando se fala de processo estrutural, isso é muito mais forte, né?
muito mais forte mesmo. Então é necessário que o Poder Judiciário ele não decida com base em valores jurídicos abstratos, ele veja as consequências práticas, as alternativas possíveis. E aqui, quando nós falamos em demanda estrutural, e aqui é algo que realmente já se torna mais específico desse tipo de ação, a decisão ela não pode ser uma decisão completamente estática, não é? Não pode ser, tipo assim, construa uma casa do albergado na Rua das Tulipas, número 10. Lá você vai ter que ter uma estrutura para, no mínimo, 100 pessoas que possam cumprir pena. Não, não é? Aqui você tem que ter um plano dialógico. Então, por exemplo, como seria uma decisão aqui? Condeno o Estado a, no prazo de tantos meses, elaborar um plano com cronogramas, metas, etapas para a construção de unidade que atenda à demanda do município X. E aí, quando vem esse plano, aí o Estado pode eventualmente aceitar ou não algum ponto, dizer, olha, mas da forma que veio, isso aqui não atende à necessidade. Então adeque isso daqui, não é? Enfim, é dialógico, não é? O processo aqui é dialógico. E também é um processo que ele vai se estender um pouco mais no tempo, porque o judiciário ele vai realmente precisar ficar acompanhando tanto a etapa aqui de construção, não é a primeira etapa do planejamento, né, depois da construção, depois da efetivação, para verificar se realmente isso aqui vai ser feito da forma correta, vai atender aquilo que é correto, mas o ponto que talvez principal seja o de que o judiciário não simplesmente manda como é que vai ser feito, não é? É necessário dar o protagonismo para a administração pública. É a administração pública que vai, de fato, verificar qual é a situação, não é? O que é necessário, onde é que é melhor construir essa casa do albergado. Se é melhor construir só uma ou se é melhor construir duas casas menores, uma em cada ponto da cidade. Enfim, não é? E aqui também pode ter regime de transição, pode ter uma gradualidade, pode-se dizer, olha, o ideal mesmo é que nós tenhamos 5 casas do albergado, mas no momento a gente vai conseguir construir uma, então vamos construir uma casa um pouco maior dessa vez, dentro de um planejamento, para em tantos anos nós termos a situação ideal. Enfim, mas isso daí é algo que tem que ficar, né, sob o protagonismo da administração pública, beleza? Cabendo ao Estado, né, velar realmente pela situação, acompanhar, trazer decisões que não podem ser tão taxativas, são decisões um pouco mais genéricas. Então, como é que ficou aqui o destaque? É possível impor à administração pública a obrigação de construir a casa do albergado, considerando alternativas menos onerosas e mais eficazes, devendo a decisão judicial ser baseada em norma concreta, considerada as consequências práticas e alternativas possíveis, reconhecendo-se a necessidade de ser elaborado um plano dialógico com a solução do dano estrutural. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 8.212 de 91, que trata sobre normas gerais sobre Seguridade Social, destaque da seguinte forma: as contribuições extraordinárias realizadas de forma eventual e em benefício apenas de dirigentes da patrocinadora não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa empregadora. Então o debate aqui é assim, ó. Imagina que a empresa X ela tem um plano de previdência privada para os seus empregados, mas acontece que uma vez por ano, de forma ali sem muita regra, né? Então cada ano é de uma forma diferente, um valor diferente, mas ela vê que sobrou ali um dinheirinho em caixa e ela faz aportes desse valor, né, de partes desse valor, melhor dizendo, na previdência complementar de quem? Dos dirigentes.
Ah, professor, não é de todo mundo não é dos empregados não, aqui é dos gravatas, é do pessoal lá do topo. Então, os dirigentes, eles ali uma vez por ano, quando sobra um dinheirinho no caixa, aí não tem muito o que fazer com o dinheiro, o que que a empresa faz? Deposita ali um agradozinho na previdência dos diretores. E aí, qual é a questão? É se esse valor ele vai integrar a base de cálculo da contribuição patronal. Então, olha só, onde é que a gente encontra a resposta? Artigo 28, parágrafo 9º. Não integram o salário de contribuição para os fins dessa lei exclusivamente aí a linha P, o valor das contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica relativa a programa de previdência complementar aberto ou fechado, desde que disponível a totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber o artigo 9º e 468 da CLT. Então, a resposta aqui do STJ foi que não incide a contribuição patronal, não. Fundamentos. Primeiro ponto, o tema de repercussão geral 20 do STF diz que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, que é anteriores ou posteriores à emenda constitucional 20. Nós temos aqui um ganho habitual? Não, não temos, não é? Por que não é habitual? Porque aqui, na verdade, é algo que vem de forma esporádica, ali uma vez por ano, quando sobra um dinheirinho no caixa, enfim. Segundo ponto, nós temos que essa previdência complementar, ela está acessível a todos os empregados e diretores. Ah, professor, mas esse agradinho aí não veio para todo mundo, não. Não. Mas o plano de previdência está disponível para todo mundo. Tem alguém ali que é o preferido, né? Que no caso são os diretores, mas todo mundo pode. Além disso, natureza não salarial, né? Como nós já vimos, universalidade, e se entendeu também que não existia desvirtuamento ou fraude, e que essa situação de ser algo realmente episódico, quase sempre uma vez por ano, sempre com valores distintos. Então, isso demonstraria que não estava tentando desvirtuar, descaracterizar uma verba que, na verdade, seria uma verba trabalhista. Não, se entendeu que isso não estava presente. Então, como é que ficou o destaque? As contribuições extraordinárias, realizadas de forma eventual e em benefício apenas de dirigentes da patrocinadora, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pela empresa empregadora. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje, agora já iniciando os julgados da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei dos Direitos Autorais, Lei número 9610 de 98, o destaque da seguinte forma: a proteção autoral exige a identificação do autor, sendo que a ausência de assinatura ou comprovação da autoria impede o exercício dos direitos patrimoniais decorrentes da obra. Então, gente, aqui trata, não é, de proteção de direito autoral, e eu queria que vocês tomassem muito cuidado para não confundir a proteção do direito autoral com a proteção da propriedade industrial. Teve algum informativo aqui recente que eu inclusive fiz uma tabela bem grande com as características de cada um e botando tudo aquilo que tem de diferente em relação às duas. Não lembro qual foi, mas se alguém lembrar aí, pode me contar nos comentários. Mas basicamente, aqui quando nós falamos em direito autoral, não é direito do autor, não há necessidade de registro. Por quê? Porque o direito autoral ele é uma expressão da personalidade individual, da criatividade da pessoa, e por isso o simples fato dessa pessoa ter produzido aquele material faz com que ela tenha direitos, inclusive direitos patrimoniais. Então, por exemplo, eu desenhei o Mickey, eu criei o personagem Mickey. Então, se alguém quiser fazer um desenho animado do Mickey, não pode, né? Precisa da minha autorização. Se fizessem a minha autorização, vai ter que, no mínimo, me indenizar. E eu ainda posso tomar medidas no sentido de evitar o uso indevido, né? Não só o efeito patrimonial, mas o próprio efeito de obstar também a utilização indevida
daquilo que é uma expressão da minha criatividade, é uma projeção do meu intelecto, uma projeção da minha criatividade, da minha personalidade no mundo exterior. Então, olha como é diferente da propriedade industrial. Na propriedade industrial, a questão é muito mais relacionada com a atividade econômica, não é? Então, ali você vai ter, por exemplo, uma marca, uma patente, um desenho industrial, e ali você precisa registrar. Se você não registrar, você não tem a proteção. Né? Aqui não precisa de registro. E aí, uma dúvida muito grande pode surgir quando se trata de uma obra anônima, uma obra pseudônima. A quem cabe, então, o exercício de direito patrimonial de obra anônima? Gente, o artigo 40 diz que é a quem publicar. E assim, se a qualquer momento o autor aparecer, aí, a partir desse momento, ele assume o exercício do seu direito patrimonial, ressalvado o direito adquirido dos terceiros. Aí, imagina uma situação assim, ó. A Mariazinha, ela é ilustradora, e ela publicou de forma anônima na internet uma série de ilustrações. Aí, um belo dia, o CEO de uma grande empresa estava ali navegando na internet, ali acessando o Orkut, quando ele acabou se deparando com essas ilustrações. Ele viu essas ilustrações sendo postadas por algumas pessoas diferentes, ele não tinha como saber quem era o autor propriamente, não tinha assinatura, procurou saber quem era o autor, não conseguiu descobrir, ele disse, opa, então, se não é de ninguém, é meu. E aí ele passou a utilizar essas ilustrações de forma econômica. Aí a Mariazinha descobriu isso e disse, epa, que é isso? Me pague pelo menos, quer usar, tem problema não. Agora, dinheiro para cá, ó. Como é que é isso? Mas qual foi o problema? Mariazinha não conseguiu demonstrar que foi ela. Ela não tinha nenhuma documentação que minimamente convencesse. E aí, lamento, né? Realmente deu ruim para Mariazinha. Não foi possível identificar. Então, se não dá para identificar que ela é, de fato, a autora da obra, o que é que se pode fazer, não é? Ela não terá direito não terá melhor exercício de direito patrimonial sobre a obra. Então, como é que ficou o destaque? A proteção autoral exige a identificação do autor, sendo que a ausência de assinatura ou comprovação de autoria impede o exercício dos direitos patrimoniais decorrentes da obra. Seguindo em frente, próximo julgado, inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a reprodução de fato de relevância pública, ainda que sensível, quando feita em contexto acadêmico de boa-fé, com finalidade científica, sem promover a acusação pessoal, não configura abuso de direito, nem enseja responsabilidade civil. O caso foi mais ou menos assim. Um professor foi acusado de ter cometido violência de gênero no âmbito acadêmico. Isso daí viralizou, porque uma ex-aluna publicou em rede social uma carta acusando esse professor, e aí, algum tempo depois, inclusive, essa moça se suicidou. Então, enfim, a internet explodiu, né? Isso daí acabou ganhando repercussão, mas o fato é que esse professor foi absolvido. E aí, gente, num contexto acadêmico, uma pesquisadora fez um estudo de caso. É basicamente isso, fez algo parecido com o que eu estou fazendo agora, inclusive. Então eu não vou adentrar muito para não ser processado também. Mas enfim, fez um estudo de caso, trazendo, né, aquilo que aconteceu sem adjetivar, sem identificar o acusado, simplesmente trazendo aquilo que já circulava na internet, não é? Aquilo que já estava público, e fazendo um estudo daquilo que lhe cabia enquanto pesquisadora. E aí vem a pergunta, não é? É possível a responsabilidade civil em virtude disso? Gente, graças a Deus não, porque senão eu não tinha mais dinheiro para comprar nenhum bombom, porque é isso que eu faço todo dia, né? Eu basicamente comento decisões, então eu meio que faço estudos de caso, às vezes eu preciso entrar na peculiaridade, eventualmente aquilo que eu estou comentando hoje pode mudar amanhã, porque pode vir uma decisão posterior, enfim, não é? O fato, gente, é que
não há uma responsabilidade civil nesse caso, não é? Inclusive, tentou-se fazer uma aplicação analógica do tema 995 do STF, que ele trata daquela situação em que veículo de comunicação entrevista alguém e essa pessoa imputa falsamente um crime a um terceiro, e aí se pergunta se esse meio de comunicação ele vai ser responsabilizado. E aí vem os vetores, né? Tem que haver um dolo, tem que haver uma culpa grave, pelo menos, né? Caso não haja o dolo, enfim. Constatada a falsidade, há pelo menos um direito de remoção do conteúdo. E aí o STJ disse que esse tema, aqui no âmbito acadêmico, ele vai ser aplicado de forma analógica e muito moderada, preservando as particularidades. Então, né, o efeito prático é que, nesse caso concreto, não havendo má-fé, não havendo uma externalização de ideia, opinião, juízo de valor, comentário, enfim, nada desse tipo, então somente um estudo de caso, né, propriamente dito, de forma técnica, tratando de assunto que tinha relevância social, tanto é que era um assunto muito falado ao tempo desse estudo. Isso daí, de forma alguma, deve gerar um dever de indenizar, graças a Deus, que não gera, porque senão eu estava fechando hoje esse canal. Então, como é que ficou o destaque? A reprodução, de fato de relevância pública, ainda que sensível, quando feita em contexto acadêmico de boa-fé, com finalidade científica, sem promover a acusação pessoal, não configura abuso de direito, nem enseja responsabilidade civil. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: em apuração de haveres, o laudo pericial confeccionado a partir da única documentação existente nos autos, por não ter a parte requerida apresentado a documentação solicitada pelo perito, não autoriza a utilização do método do fluxo de caixa descontado. Isso aqui é aquele julgado para fazer a gente questionar se foi alfabetizado mesmo, né? Porque quase nunca a gente vai ler isso aqui e vai entender sobre o que se está falando. Mas veja só, vamos por partes, né? Apuração de haveres. O que é isso, apuração de haveres? É um procedimento especial, ele está previsto lá no Código de Processo Civil. E, basicamente, a apuração de haveres, ela busca mensurar a data da resolução de uma sociedade em relação a um sócio, qual valor lhe é devido pelas cotas. E aí se estabelece o critério eleito no contrato social ou em sua omissão, segundo o valor patrimonial que ele é apurado via balanço de determinação. Ou seja, eu tenho 2 sócios aqui na minha empresa e eu digo, cansei, eu quero sair. O que se vai fazer? Vai me pagar aquele valor que vale a minha cota. Como é que eu sei quanto vale? Aí vai ser a apuração de haveres, não é? E aí, ou o contrato social vai dizer como é que é calculado, ou então vai ser via balanço de determinação. E o que é balanço de determinação? É o critério patrimonial. Então, basicamente, é uma demonstração que simula a realização do ativo e a satisfação do passivo. Então, pega assim, quanto é que você tem de ativo, quanto é que você tem de passivo, diminui uma coisa pela outra, e aí vamos ver aqui quanto é que vale. E aí, quando se fala em ativo, você vai, inclusive, pensar naquilo que se tem de fundo de comércio, né? Aquilo que é bem intangível também entra. E aí você chega no valor patrimonial, não é? Parece justo. Agora imagina que não existe documentação suficiente. Por quê? Porque no caso concreto, havia necessidade de uma documentação específica e essa documentação, apesar do requerimento de uma parte, não foi entregue pela empresa. E aí, o que o juiz fez? Ele disse, chuta o pau da barraca. Se não entregou a documentação, vamos fazer aqui do jeito que dá. Como é o jeito que dá? Vamos fazer, então, pelo método do valuation ou pelo método
do fluxo de caixa descontado, critério econômico. Aí, gente, quem já assistiu Shark Tank vai entender mais ou menos o que é isso, nessa técnica do valuation. Shark Tank, para quem nunca assistiu, é um programa em que pequenos empresários ou empresários com startups levam as suas empresas para tentar fazer negócio com os empresários que estão ali, que são sharks. São grandes empresários de diversos setores da economia. E aí, na hora de trazer o valor daquela empresa, eles fazem meio que um cálculo que é esse tal desse cálculo de valuation, onde eles fazem uma projeção, dizem, esse ano eu faturei 1 milhão, mas eu prevejo que nos próximos 5 anos eu vou ter 10% de crescimento a cada ano, eu prevejo que minha margem de lucro ela vai melhorar em 0,5% também por ano, então dentro dessa margem eu prevejo que em 5 anos o meu faturamento total desse período vai ser de 10 bilhões de reais, e é isso que eu entendo que vale a minha empresa. Então é aqui um fluxo de caixa descontado, um critério econômico, não é? Isso aqui é mais voltado para a decisão de investimento e negociação. Tanto é que é esse cálculozinho, não é, que esses sharks, né, esses empresários fazem com o objetivo de tentar calcular ali mais ou menos quanto é que aquela empresa deve valer. E é claro que isso aqui tem uma complexidade muito grande, não é? E assim, vamos para o que interessa. É possível simplesmente julgar desse jeito, com base na técnica do fluxo de caixa descontado, ou do critério econômico, técnica do valuation? Não, tá? Não é possível, porque realmente isso aqui não espelha o valor real da empresa. Isso aqui é algo que é muito aproximado e que tem uma finalidade muito maior no sentido de definir se aquela empresa é uma empresa apta a receber um investimento externo, não é? E aí o investidor ele meio que faz esse cálculo de acordo com os dados que ele tem da empresa para poder definir, essa empresa aqui até tanto tá ok, até tal valor ela me parece valer, então se eu conseguir comprar uma fração dela com base nesse valor, beleza, eu vou fazer esse investimento. Se tiver mais caro que isso, já não dá. Mas é meio que para isso, não é? Para uma apuração de haveres, já não é uma técnica realmente interessante. Então, qual é a solução aqui? Qual foi a solução tomada? Mandou voltar o processo para instruir, e aí se entendeu que existe um dever de colaboração das partes e que, por isso, a empresa não poderia ter deixado de apresentar a documentação necessária e o juiz também não poderia ter simplesmente julgado com a documentação que estava nos autos, porque ela era claramente insuficiente e não dá para tomar esse atalho de simplesmente julgar o valor da empresa com base na técnica do valuation. Então, como é que ficou o destaque? Em apuração de haveres, o laudo pericial confeccionado a partir da única documentação existente nos autos, por não ter a parte requerida apresentada a documentação solicitada pelo perito, não autoriza a utilização do método do fluxo de caixa descontado. Já estamos em 28 minutos e 40 segundos, então não dá mais tempo para mais nada, né? Então parou por aqui, eu aguardo vocês na parte 3 do nosso informativo 860 do STJ. Está liberado beber uma aguinha rápida, mas volta, que eu te aguardo na nossa parte 3 e até lá!